Olá, pessoal. Eu sou a professora Queca e eu estou aqui com meu amigo Salim, também professor da Saraiva Prova, para a gente conversar um pouquinho com vocês e nós dois aqui sobre a grande tragédia de Brumadinho. Eu, e acredito que você também, Salim, ainda estou consternada com o que aconteceu pouco mais de uma semana atrás. Cada vez que a gente olha a TV e vê as cenas das pessoas lamentando a perda dos seus familiares, quando a gente vê a barragem se rompendo, aquele Deus nos acuda, todo mundo saindo correndo, a gente não consegue ficar indiferente, a gente sofre com o que aconteceu, enfim, uma tragédia que a gente chama de desastre antropogênico, que é causado pela atividade humana, que poderia ser evitado. E aqui a nossa conversa acho que é um pouco nessa linha, né? Tudo isso é muito triste, né, Queca? Assim, antes de mais nada, a nossa solidariedade a todos, né? Nesse início de bate-papo, as pessoas que perderam entes queridos, que perderam familiares, que perderam tudo, até o seu patrimônio, tudo que tinham, né? Que tem que recomeçar, muitos do Memória, zero. Né? Memórias, que perderam importante. tudo. Então, a solidariedade do nosso time todo, Saraiva Prova, né? E, claro, também colocar para o pessoal que a gente vai falar em tese aqui, porque a investigação lá está no início, né? Tem autoridades que investigam dentro da polícia, dentro do MP, autoridades no Poder Executivo. Então, assim, trabalhar um pouquinho do que se vem acompanhando pela imprensa mesmo, né? É que no calor do momento, todo mundo fica tão indignado que todo mundo forma uma opinião, fica revoltado, quer ver prisões, quer ver as pessoas, os responsáveis sendo punidos. E, claro, mais importante do que tudo, é ver o salvamento daquelas vítimas. Muitas pessoas ainda não foram achadas e sei lá se serão, infelizmente. Mais de uma centena de vítimas fatais, né? Exatamente. E outras tantas desaparecidas. Desaparecidas, a gente não... enfim, as famílias precisam saber o que aconteceu com os seus entes queridos. Mas... Você falou em prisão, nós tivemos a juíza decretando prisão temporária, nesse caso concreto, prisão temporária. Sim. E aí é interessante, e aqui eu já começo a fazer uma diferença, trabalhando um pouquinho o penal e o processo penal com os nossos alunos, né? Nós temos que lembrar que existem várias espécies de prisão no Brasil. Então eu tenho prisão extrapenal, como por exemplo a prisão civil do devedor de alimentos. Uma prisão penal que decorre de uma pena, de uma condenação definitiva, e a prisão cautelar ou processual ou provisória, que é um gênero para o flagrante, para preventiva e para temporária. Nesse caso concreto, houve decretação de temporária, que está prevista numa lei especial, pessoal, a 7.960 de 89. Tá? Nós temos no artigo 1º 3 incisos. Bom, o que prevalece em termos de doutrina e jurisprudência é que nós não precisamos cumular os 3 incisos. Precisamos ou do 1 ou do 2 junto com o 3. Porque o 3 é o que traz os crimes que aceitam a temporária. Nem todos aceitam. E aí vem uma questão interessante, porque a juíza que está analisando o caso concreto, ela decreta com base no homicídio. Dentre os crimes que, enfim, estão sendo apurados e que teriam sido praticados, e de novo, nós falamos em tese aqui, se disse que haveria homicídio doloso. E o homicídio doloso é um crime que aceita a temporária. E, aliás, falando disso é interessante porque no caso de Mariana, que aconteceu pouco mais de 3 anos atrás, algo muito semelhante, houve a denúncia para uma ação criminal contra as 3 empresas, né, contra a Vale, a Billiton e a Samarco, que era responsável pela barragem, e na denúncia foram indicados vários crimes do Código Penal, de homicídio, inclusive, e alguns crimes ambientais, né? Então, ali tem crime até... acho que se houver condenação vai dar uns 550 anos, né? Porque é crime demais, é todo tipo de delito. Não, e aqui nesse, além do homicídio, e aí vai se discutir, vai ser a tese defensiva, que se tem homicídio é culposo. A tese acusatória dos colegas lá do Ministério Público provavelmente vai ser homicídio por dolo direto ou eventual. E aí tem competência do júri, se for homicídio doloso. Sim. Além desses e dos crimes ambientais, neste caso concreto de Brumadinho, ainda existem crimes contra a fé pública, né? Na questão dos laudos. Nossa, é crime demais. Tem. E a responsabilidade penal, lógico, ela é extremamente importante. Eu gosto de destacar o lado preventivo dela. Boa. Porque senão as pessoas... Como eu disse lá há pouco tempo atrás, a gente fica tão indignado que a gente quer ver as pessoas
pagando pelo que fizeram ou deixaram de fazer. Mas isso às vezes dá uma impressão muito vingativa, muito punitiva. E o direito penal não é tudo isso é a função da pena. Né? Então, mas a função da pena também é preventiva, não é? Porque eu vendo, ou outros engenheiros, ou outros empresários, agentes públicos, quando eles veem a punição exemplar de quem falhou na fiscalização, de quem omitiu dados em laudos, quem forjou laudos, a empresa que desdenhou de algumas medidas, quando você vê essas pessoas, inclusive a pessoa jurídica, sendo punida criminalmente, né, a pena é muito aflitiva. Então, certamente, né, o que se espera da pena é que ela ajude a prevenir novos delitos. Perfeito. Nosso Código Penal... função preventiva é muito legal a gente destacar na pena. O próprio Código Penal, no artigo 59, que traz as circunstâncias judiciais, as 8 vetoriais, para o juiz fixar a primeira fase, que é a fase da pena base, traz expressamente uma teoria que é unificadora ou mista, dizendo que a função da pena para nós no Brasil, ela é tanto retribuição, você falou a palavra castigo, quanto prevenção. E aí quando a gente fala do caráter preventivo, a gente tem que pensar numa prevenção que pode ser geral ou especial, positiva, negativa dos dois lados. Geral porque recai, em geral, sobre toda a sociedade. E especial quando recai especialmente sobre a cabeça do réu, do condenado, do agente. Então, na geral, positiva, ela restabelece a confiança das pessoas no sistema. Então, uma punição efetiva, algo que está acontecendo, ou aconteceu na Lava Jato, as pessoas, funciona o direito penal também para quem é empresário, para quem é rico? Que legal. E uma função geral negativa, que é essa função de a coação psicológica. A ameaça é genérica, ou seja, não faça o que ele fez, senão sofrerás o que ele sofreu ou está sofrendo. Então, dos dois lados, a gente quando trabalha com penal, e eu trabalho com isso no meu trabalho dentro da promotoria, se busca tanto o caráter de punição, que é a retribuição, castigo, pena é castigo, mas também é prevenção. E eu até vejo bastante, assim, discuto, na verdade, a função dos crimes de perigo. Porque no direito ambiental, a gente reforça demais o princípio da prevenção. Sim. Quando a gente olha um desastre como esse de Brumadinho, a gente pensa, se tivéssemos prevenido, se tivéssemos agido antes. O tivéssemos que eu digo, a empresa, os técnicos que foram informar a empresa, né? Olha, essa barragem está estável, não está estável, eventualmente os órgãos de fiscalização, os órgãos ambientais, os órgãos minerários, né? Se todos tivessem atuado preventivamente, nós não teríamos que hoje chorar essas perdas e lidar, inclusive, com o custo do dano ambiental e do dano às pessoas. Eu digo custo à imagem da empresa, custo das vidas, o custo da reparação dos danos. A prevenção acaba sendo mais barata. Perfeito. E o direito penal, com isso, no direito penal ambiental, a gente vê muito crime de perigo, que é justamente punir aquele que coloca em risco o meio ambiente. Só colocar em risco já pode causar ou já pode implicar a prática de um crime. Então é mais preventivo ainda. A gente não precisa nem do dano efetivo ao bem jurídico. A mera exposição a risco já consuma. E é bem lembrado porque como a gente tem crime ambiental, e é certo que tem, né, nós temos a possibilidade de punição da pessoa jurídica, nesse caso de Brumadinho. Isso aí, acho que a gente pode, nesse momento final do nosso bate-papo, falar um pouquinho da responsabilidade penal da pessoa jurídica, porque ainda hoje parece que a gente tem que dizer, olha, a pessoa jurídica responde criminalmente, mas ela não vai presa. Claro que ela não vai presa. Como é que você vai prender a pessoa jurídica, não há meu Deus do céu? pena de reclusão e nem de detenção para a pessoa jurídica. Se a pessoa jurídica for punida criminalmente, porque na esfera administrativa e civil é o óbvio lulante que ela vai ser punida, a gente não precisa nem discutir, né? Mas tem penas severas. Além, claro, como funciona? De penas pecuniárias, prestação de serviço à comunidade, nós temos a possibilidade de suspensão ou interdição das suas atividades no âmbito penal. Ou seja, e aqui no Brasil, a gente pode dizer que só o crime ambiental é que seja a responsabilização penal da pessoa jurídica, né? Normalmente artigo é o único, 225, parágrafo 3º da Constituição. E como foi difícil da doutrina aceitar essa responsabilização penal da pessoa jurídica. Lembra lá atrás, quando a Lei dos Crimes Ambientais, em 98, veio instituir, baseada no artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, veio instituir a responsabilidade penal.
os juristas vieram com tudo em cima, dizendo nunca a pessoa jurídica não responde por crime. E hoje a STJ, criou, a STF inclusive, a dupla imputação, uma época, né? Anos o STJ exigiu 2 imputações. Nós, promotores, só poderíamos acusar pessoas jurídicas se o fizéssemos também contra as pessoas físicas. Felizmente, isso foi derrubado pelo STF. Que bom. É isso aí, que prazer, né? Agora a gente tem que acompanhar aí tudo que está acontecendo. A gente acompanhar, a sociedade, se colocar à disposição. Claro, né? A sociedade tem que exigir que haja uma reparação integral dos danos às famílias. Perfeito, integral e exemplar. Danos ambientais. Para que isso não ocorra de novo. Punição que vai ter o caráter preventivo. Isso aí. Nós temos muitos instrumentos normativos para que isso aconteça. É uma questão de efetividade, uma questão de aplicação. Perfeito. Então, e que não aconteça mais nada disso. É o que a gente quer, a gente torce. Prazer falar contigo. Adorei, um abraço Salim. aos nossos alunos. Tchau a todos vocês, gente. Até a próxima.